piada que diz que a melhor fase da adolescência é quando ela acaba. E é um pouco para ilustrar como é difícil essa fase para o adolescente e para os cuidadores do adolescente. O que está em jogo ali? Você tem uma pessoa cujo corpo já está em desenvolvimento para chegar na vida adulta e que em algumas culturas, a partir da primeira menstruação, da primeira poluição noturna, a criança já é considerada praticamente um adulto. Na nossa cultura a gente retarda isso muito. E essas crianças que estão se tornando adultas, elas ainda estão extremamente tuteladas pelos pais. Só que de uma outra posição. Então já caiu na adolescência a fantasia de que os pais sabem tudo e ainda os pais estão idealizados. Então o adolescente é uma figura difícil porque ele não é um adulto que já percebeu que os pais não sabem tudo e que convive bem com isso. Ele se debate com isso, ele continua testando os pais, ele quer provar que os pais não sabem tudo, ele quer provar que os pais são velhos, para ele poder se afirmar como adulto. Então não é um jogo muito limpo, não é muito simpático de acompanhar essa fase, porque é uma fase que a pessoa que você mais ama, que você passou anos investindo, cuidando, se dedicando, de repente se volta contra você, mas ele tem que fazer isso para poder adquirir alguma autonomia, algum reconhecimento de si, para além dos pais. A adolescência ela é tanto mais difícil na medida em que justamente a criança foi mais misturada e apegada com os pais. Porque é nessa medida que ela vai ter que fazer uma ruptura maior. Né? As crianças que se sentem mais seguras de si não precisam marcar tanto território como o adolescente faz. Não é fácil de qualquer jeito, vai ter olho virando, porta batendo, grito, choro, mas tem algumas coisas que também dificultam muito. O adolescente, ele está com o cérebro em desenvolvimento, ele tem uma experiência sempre de responder com muito imediatismo às situações. Então, ele não pensa muito antes de responder, de reagir. Outra coisa é que o adolescente ele ainda não tem uma vasta experiência. Então, a primeira ruptura amorosa é assim, o mundo vai acabar, ele não vai sobreviver, ele não pode voltar na escola no dia seguinte. E a gente sabe que o mundo não acaba, que a gente vai voltar na escola, vai ter muitos outros dias seguintes, mesmo depois que a gente leva um toco. Mas isso leva um tempo para a gente experimentar. Né? A primeira experiência com a morte, às vezes dos avós. Então, assim, tudo é muito novo para o adolescente e eles não têm uma ideia de que as coisas vão continuar. Tem muito adolescente, quando você escuta, ele não se imagina jamais ganhando o próprio dinheiro, se sustentando. Ele fala que ele quer sair da casa dos pais, mas ele de fato não consegue se projetar num mundo sem os pais. E o único jeito que ele consegue expressar essa frustração é se opondo aos pais. Do lado dos pais, muitos pais se sentem feridos de morte, se sentem traídos, se sentem incompreendidos, esperam da criança a reação que ela tinha quando ela era pequena. Tem pais que têm uma fantasia de que se cuidar direitinho da criança, quando chegar na adolescência, ele não vai ter crise da adolescência. Bom, se cuidar direitinho da criança, ele vai ter crise da adolescência, ponto. Só que a gente pode negociar melhor com isso. Então, confrontos diretos para medir quem pode mais, quem não pode mais, eles só potencializam essa relação de disputa para ver quem é quem. Tem invasão no espaço privado, aquilo que a criança preserva para si, né, como um espaço de intimidade, o direito à privacidade, que a criança pequena não tem, que você tem que estar sempre de olho no que ela comeu, o que não comeu, o que está vestindo, se tomou banho direito ou não. Isso tudo está proibido na relação com o adolescente. Ainda assim, não quer dizer que você não vai acompanhar o desenvolvimento da criança, que é a tua obrigação. Mas tem muitas formas de a gente observar o adolescente, se ele está bem ou não, pela aparência dele, né? Pela forma como ele se comporta, pelo que ele come, pelo comportamento dele. Então, perseguir o adolescente é que nem uma dança, né? Cada passo que você dá, ele dá um passinho para trás, ele dá um passinho para trás. Então, criar um espaço no qual ele saiba que ele pode vir te falar as coisas, sem que você tenha que estar perguntando, é uma das melhores formas conhecidas até aqui. Pode não funcionar com seu filho, pode funcionar com um, não funcionar com outro, mas é o que temos para hoje, porque justamente não tem filho genérico, não tem pai e mãe genérica, né? A gente sabe que uma das grandes dificuldades do adolescente é que os pais querem muito que ele fale o que ele está pensando, mas os pais não querem ouvir o que ele está pensando. Por quê?
Porque é duro ouvir o adolescente. Porque o adolescente ele não vai falar o que o papai e a mamãe querem que ele fale. Ele vai falar que ele pensa em se matar, que ele não vê sentido na vida, que ele não é feliz, que ele gosta de um menino e ele é menino, ou ele gosta de menino e de menina, ou ele... enfim, coisas que os pais nem sempre estão preparados para ouvir. Então os pais falam assim, fala tudo, conta tudo para mim. E de repente ele fala uma coisa que os pais ficam muito angustiados. E já começam a responder do lugar de, não, mas você tem tudo nessa casa, você tem, né, você tem bens, você tem comida. No meu tempo, com meu pai, eu não podia falar nada, né? Então, as reações são muito, às vezes, impeditivas. Então, com quem ele vai conversar? Antigamente, ele ia conversar com um tio, com uma tia, com um padrinho, com um amigo. Hoje, ele vai conversar na internet. E a internet não são pessoas reais. São pessoas numa condição de anonimato, são pessoas numa outra condição. Então, se você realmente quer conversar com seus filhos, primeira pergunta não é se eles querem falar com você, mas é se você está disposto a escutar. E às vezes você não está, tá bom? Às vezes você não está disposto a escutar, você não quer saber nada sobre sexo, você não está disposto a ouvir seus filhos falando sobre isso. É bom acionar alguém que esteja. Então, por exemplo, numa família, por isso que o ambiente tem que ser rico, né? Numa família, você tem 3, 4 pessoas cuidando de uma criança, talvez você não seja a pessoa mais indicada para ouvir falar sobre notas baixas e problemas na escola, porque para você isso é um assunto assim, fora de cogitação. Às vezes a mãe consegue ouvir, às vezes o pai consegue ouvir, às vezes um tio consegue ouvir. Às vezes você não consegue ouvir falar sobre sexo, né? E às vezes você tem uma fantasia de que o filho já está tendo uma vida sexual e, na verdade, está lamentando porque ele ainda não deu o primeiro beijo. E você antecipa uma sexualidade. É como um adolescente vir no consultório e falar, eu fui falar com a minha mãe e ela achou que eu ia falar de camisinha, de transar. Eu nunca beijei. Eu não posso falar para minha mãe que eu nunca beijei, porque ela está esperando que eu fizesse outras coisas. Eu sou uma decepção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não antecipar assuntos. Quem quer conversar tem que estar disposto a escutar. E a escuta é sempre, essa que é de qualidade, que vale a pena, que faz algum sentido, ela é disruptiva. Porque senão ela é uma escuta banal que você pode ter em qualquer momento da tua vida, né, numa refeição. Se você quer ouvir alguma coisa significativa do seu filho, você tem que aguentar o tranco de escutar. E se não estiver disposto a escutar, arranja quem aguente, porque ele vai precisar conversar. Hoje, eles usam a internet como ego auxiliar e como fonte de informação. Então, tudo aquilo que você ia falar sobre sexo, ele já viu, porque eles veem pornografia, está aberta para eles na internet. Então, ele já tem uma experiência extremamente disruptiva, violenta, inadequada, de sexo, por exemplo, pela internet. Então, a gente está num momento em que se trata de aprender a escutá-los, porque informação não está faltando para eles. Qual é a melhor maneira e quando é o melhor momento de falar sobre sexo? Bom, o assunto sexo, ele está sempre lá. Ele está sempre colocado. Quer dizer, a partir dos 3 anos, as crianças já estão perguntando de onde vêm os bebês, para onde foi a vovó que morreu, o peixinho que morreu. A questão sobre de onde viemos e para onde vamos e como isso acontece já está colocado para a gente desde muito cedo. As crianças são seres filosóficos, perguntando sobre as origens, né? Mas a pergunta das crianças, muito frequentemente, não é exatamente sobre a mecânica do ato sexual, o que entra onde, acontece o que com o que. Muito frequentemente a criança quer saber sobre a origem dela, a origem do irmãozinho. Ela quer saber sobre a origem, não dos corpos, a origem do desejo. Por que você me teve? Ela não formula assim, mas a pergunta sobre a origem é a grande pergunta da gente. A gente quer saber por que os pais nos desejaram, porque eles nos colocaram no mundo. Só que nenhum pai vai conseguir responder isso, porque nem ele sabe. O que ele vai responder é um mito, né? Eu queria muito ter um filho, ou conheci seu pai, me apaixonei, conheci sua mãe. São sempre mitologias que a gente vai criando. Às vezes as histórias não são tão simples, mas todas as histórias são dignas, porque na medida em que a criança está aí e foi cuidada por alguém, existe sempre dignidade nas nossas histórias. Elas podem ser um pouco fora do mainstream, né? do comum, mas elas sempre vão falar de alguém que sobreviveu e está aí para contar a história, né? Então, ao longo do tempo, a criança vai perguntando, você tem um traquejo com o corpo da criança, você está sempre
tocando esse corpo, e a criança está tocando o seu corpo, e você está pondo limite. Você tá falando sobre sexo, quando você fala que a criança não pode enfiar a mão na sua blusa e pegar no seu peito porque ela mamava e agora então ela quer tocar, que ela não pode dispor do seu corpo do jeito que ela quer, assim como você não pode dispor do corpo dela do jeito que você quer, né? Que existem limites para os adultos, que existem limites para as crianças, porque isso vai falando muito mais de consentimento no dia a dia do que você sentar e fazer uma aula sobre consentimento e fazer a criança decorar comportamentos que para ela não fazem o menor sentido e que na hora do vamos ver ela não vai conseguir usar a aula e aplicar naquela cena. Então, a criança vai sabendo que aquele corpo é respeitado no convívio com as outras crianças, que não pode bater, que não pode apanhar, né, que não pode deixar outro te bater. Então, são vários momentos nos quais a criança sente que o corpo dela tem valor e não pode ser violado de nenhuma forma. Ao longo do tempo, a criança vai formulando questões mesmo sobre a reprodução de corpos. E a gente responde na medida da pergunta. Mas, de novo, vale a regra do escutar. Tem uma piada que é assim, a criança pergunta, pai, o que é sexo? E o pai fala, nossa, é agora. A grande pergunta. The talk, vamos lá. Pega um livro, abre, mostra tudo, as posições, mostra o que acontece, a semente e o esperma. Pronto, fiz a minha parte, fecho o livro. Filho, mas por que você perguntou? Ah, porque aqui está escrito sexo feminino ou masculino, eu não sei qual que responder. Quer dizer, era outra coisa, né? Mas esse pai não escutou, na ansiedade dele de se livrar dessa batata quente, de quando vai ter a conversa sobre o sexo, ele foi lá, atropelou tudo. A mesma coisa da menina que quer falar, que está gostando de um menininho, e a mãe falou, toma uma camisinha, ela falou, mas eu nunca beijei. Quer dizer, tem um tempo, né? Um tempo que não pode ser o tempo da performance, da lista de coisas que eu tinha que ticar, porque é isso que os pais fazem. Lembra da performance neoliberal, da linha de produção? Não. Tem um tempo que num filho é de um jeito, no outro filho é de outro, e que você vai respondendo na medida da pergunta. O que você quer saber? Mas de onde você tirou essa pergunta? Ah, tá. Ah, isso é isso aqui. Essa pergunta desenrola, né? Você não precisa contar toda a história. A história pode... Porque a criança, ela vai criando, ela vai... Mas eu ainda não entendi. Eu entendi que você me contou que eu estava na sua barriga. Mas quem colocou? Boa pergunta. Espera a criança... Ah, tá, mas quem colocou? Ah, foi o papai que colocou, foi o fulano que colocou. Oh, enfim, um homem que doou, né, a sementinha, a mamãe foi lá e trouxe a sementinha de um homem que ela não conheceu. É uma história, é uma mitologia como qualquer outra. A gente vai contando aos poucos e vai vendo a reação da criança. Às vezes a gente pega de surpresa, né? Uma vez a minha filha saiu correndo do banho, nua, e perguntou por onde ela tinha saído, que a irmã mais velha tinha contado que ela tinha saído por baixo. E a fantasia das crianças nessa época é que a gente saiu porque você saiu pelas fezes. E ela ficou muito assustada e veio perguntar. Eu falei, não, você saiu por baixo, mas não foi pelas fezes, né? Tem um outro lugar aí por onde os bebês saem. Ela voltou calminha, você ficou limpinha, ficou tudo em ordem, e ela voltou. Para ela já foi suficiente. Depois, também tem uma outra anedota familiar, que ela disse que ela já entendeu como é que o papai pôs a sementinha, 2 sementinhas dela e da irmã dentro de mim, que ela só não entendeu a parte do tênis. É uma piada familiar, mas assim, você vê como a criança vai fazendo hipóteses, ela ouviu a palavra pênis, ela não entendeu nada, ela já associou com tênis, que em tênis ela conhece, e ela estava ali construindo a hipótese dela, entendeu? Não vale sentar, abrir livros e mostrar, porque não é o caso. Ela está... Ah, você não entendeu a parte do tênis? Ah, uma hora a gente conversa. Mas uma hora a gente conversa mesmo. Eu não estou me furtando porque fiquei tão constrangida que não posso falar isso, porque a criança sente, né? Mas eu estou esperando a insistência dela, as hipóteses dela. Ela está fazendo hipóteses, né? Nesse caso foi até curioso, porque a minha filha é um pouco mais morena que a mais velha, e ela falou assim, uma sementinha escurinha, uma sementinha clarinha. Ela está fazendo hipóteses, né? Eu estou contando isso aí, pessoal, enfim, porque eu acho que é isso, assim, tem que trazer um pouco os exemplos da vida, porque é difícil a gente poder realmente sentir que a gente pode ir junto com eles. Porque a descoberta do sexo é como todas as descobertas. Vai indo, a criança vai fazendo hipótese e o Freud já dizia que a possibilidade de questionar de onde viemos e a sexualidade é o que vai dar abertura para a gente aprender as outras coisas do mundo, né? É da mesma curiosidade infantil
que vem em relação à nossa origem é que vai se abrir para a ciência e para todo o resto que a gente vai querer ou não estudar na vida. Então, muitas vezes a criança vai ter um distúrbio de aprendizagem, um problema de aprendizagem, decorrente da impossibilidade de questionar sobre a origem, né? Então, a gente vai junto com elas. Quando chegar lá mais para frente, onde a coisa já está mais configurada, a conversa já andou muito. Já teve várias cenas nas quais a criança foi trazendo coisas e você foi deixando trazer, porque essas coisas elas vão emergindo assim, tipo um isopor na água. É a gente que empurra para baixo, mas ele está sempre subindo, é a gente que empurra para baixo. Então, vai subindo, você vai respondendo. Se para você for muito constrangedor, a criança vai sentir, provavelmente isso vai inibi-la. Ou você vai sair falando tudo de uma vez e dando uma aula, entendeu? O que também não ajuda. Então, eu acho que é legal nessas horas, se para você for difícil, endereçar a pergunta para alguém que se tenha mais traquejo. Ou parar para se perguntar por que essa pergunta é tão disruptiva, porque afinal, o que tem de tão disruptivo? Bom, algumas dicas, né? Tem algo que duas pessoas fizeram sem que a criança estivesse presente. Em geral, papai e a mamãe fizeram e a criança veio de uma coisa que ela não participou e que não tem a ver com ela e tem a ver com a sexualidade dos pais. Isso pode ser muito assustador na medida em que, para nós, a sexualidade dos nossos pais nos assustou muito na nossa infância. Então, veja, os filhos vão sempre reeditar cenas da nossa infância que a gente não elaborou direito, eles vão trazer de novo para nós. E a gente vai ter uma nova oportunidade para rever isso. E o sexo é tipo curva de rio. É um dos lugares onde essas cenas mais retornam, que tem a ver com o nosso Édipo, com os nossos pais.